Apocalipse, capítulo 3, versículo 19. Eu repreendo e corrijo a todos quantos amo. Sê, pois, diligente e arrependa-te. Graça e paz, meu nome é Isaac. Curta, comente, compartilhe, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber a próxima notificação em primeira mão. Lembrando que todas as vezes que você dá o seu like, o seu joinha, o YouTube ranqueia o canal, isto é, encaminha para mais 100 pessoas essa mensagem. E hoje eu quero falar sobre Apocalipse 3,19. Olha que declaração linda. Eu repreendo e corrijo a todos quanto amo. Isto é, Deus não confronta, Deus não corrige, Deus não repreende quem Ele não ama. Toda repreensão e correção é prova do amor de Deus. Não tire a correção do amor, não tire a disciplina do amor de Deus, não separe essas coisas. Repreensão, correção, disciplina é amor de Deus provado, revelado, manifestado a nós. E ele diz: sê, pois, diligente e arrependa-te. O que é ser diligente? É estar pronto para ser corrigido, é estar aberto para a correção, é estar preparado para as mudanças, para os ajustes, para as transformações que nós precisamos sofrer. E o que é o arrependimento, se não a mudança de mente? Mudar o pensamento em relação a Deus. O que ele pensava? Ele pensava que ele era rico. Olha o que ele diz: estou rico. Isto é, ele é o anjo de Laodiceia. Ele era líder de uma igreja, de uma comunidade, na cidade de Laodiceia, uma cidade próspera, riquíssima. Por que ele não disse nós somos ricos, mas disse estou rico, como se falando dele só? Por que ele não disse nós, como igreja, como corpo, estamos ricos, conquistamos muitas riquezas? Por que ele disse só ele? Porque ele não sabia que ele estava completamente equivocado, estava focado no seu próprio umbigo, focado na sua própria agenda, focado nas suas próprias conquistas. E o povo que ele liderava, ele nem cita o próprio Jesus, que revela para ele que ele está morno, porque alguém que não vive em comunidade, alguém que não entende que faz parte do coletivo, alguém que está focado somente em si, é alguém que realmente está morno. Não frio e nem quente, mas morno. Por quê? Porque está completamente desconectado da realidade. O reino é façamos. O reino é Pai Nosso, Pão Nosso, nossas dívidas. Nunca está focado no indivíduo, sempre no coletivo. A pluralidade do reino de Deus precisa ser manifestada. Por isso ele está sendo chamado com muito amor pelo Pai Celestial, pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ser diligente, isto é, se prontifique rapidamente, se posicione, mude esse pensamento, mude esse comportamento. Essa é a hora da mudança, da transformação. Esse foi o clamor do céu para esse anjo, para essa liderança morna. Essa liderança arrogante, soberba, desconectada da verdade, da realidade do reino de Deus. Ele não era pelo reino de Deus, ele era por eles próprios. Ele não era nem pela noiva, nem pela igreja, ele era por ele próprio. Tudo girava em torno do seu umbigo. Eu estou rico, conquistei tudo, era ele, não era mais ninguém. E o Senhor está dizendo: sê diligente, arrependa-te, renove a sua mente, volte a pensar, volte à mente de Cristo, volte à mente do Espírito, volte à mente da palavra, volte à mente do coletivo, do corpo de Cristo, volte à mente do meu reino, da minha vontade, da minha palavra. Nem Deus, o Pai, trabalhou sozinho. A Bíblia diz em Gênesis 1:26, façamos o homem à nossa imagem, isto é, Pai, Filho e Espírito Santo, sempre trabalharam juntos. Ninguém trabalha sozinho, ninguém cresce sozinho. E o convite é esse: ser diligente e arrependa-te. Muda a tua maneira de pensar. Não é você, somos nós. Não é um indivíduo, é o coletivo. Por isso que a última menção do Espírito Santo e da igreja está em Apocalipse 22:17, que diz assim: o Espírito e a noiva dizem, o Espírito e a noiva proclamam. Porque nem o Espírito Santo trabalha sozinho, ele trabalha com a noiva. Como que nós podemos ter uma liderança que centraliza tudo em si próprio, que trabalha sozinho, a despeito dos demais, que não quer caminhar junto, que não quer andar no coletivo, como um exército? O convite do Senhor Jesus para a liderança que o representa diante da noiva nesse tempo é esse: arrependimento. Se humilhe debaixo da potente mão de Deus, receba o amor de Deus para que você seja curado, seja liberto desse amor próprio, dessa justiça própria, desse esforço próprio,
dessa consciência individualista, egoísta, egocêntrica, orgulhosa, soberba, dessa mornidão. Se humilhe debaixo das potentes mãos do Senhor, para que no tempo oportuno Ele te exalte, Ele te levante, Ele te erga do monturo, desse buraco de lodo, de podridão que você se enfiou. Esse é o clamor do Senhor, esse é o clamor do noivo, para que os seus representantes diante da noiva, porque o ideal era que cada representante que está diante da noiva representasse Jesus Cristo com um pouco mais de respeito, porque a noiva não é para você usurpá-la, não é para você ter prazer com ela, ela não é a tua noiva, ela é a noiva de Cristo. Cada liderança deveria se comportar como um exemplo, mais nada. Não pode tocar na noiva, não pode ter prazer com a noiva, não pode usurpar a noiva, não pode usar a noiva. Não, você não está aí. Paulo disse, eu estou com zelo. Em 2 Coríntios 11, estou com zelo de vocês. Por quê? Porque eu preciso apresentá-los a um único esposo, que é Jesus Cristo. Lê depois o capítulo 2 Coríntios 11, 1 e 2. O zelo do coração do apóstolo era preparar a igreja como uma virgem para apresentá-la a Cristo, não a si próprio. E assim como há verdadeiros filhos na fé, existem falsos filhos na fé. Assim como há verdadeiro filho e falso filho, também há verdadeiros pais espirituais e falsos pais espirituais. E o anjo de Laodiceia, ele representa uma paternidade que é morna, uma liderança que está desconectada da verdade, da graça, da verdade do evangelho, da verdade do reino de Deus. Trabalhava por si e não pelo coletivo, e não pelo povo, e não pelo propósito de Deus. Tinha uma agenda própria e desprezava a agenda celestial, a agenda de Deus. E Deus, com muito amor e carinho, disse para ele, cara, eu estou te repreendendo, te corrigindo, eu estou te confrontando porque eu te amo. Eu não quero que você se perca mais do que você está perdido, que você se desvie mais do que está desviado, se afaste mais do que você está afastado. Eu estou te chamando nesse confronto para que você seja um homem diligente, zeloso do bem, zeloso das boas obras, zeloso da minha obra consumada na cruz do Calvário em benefício do meu povo. Eu espero que você rapidamente se prontifique, se prepare, se posicione, porque eu vou trazer um arrependimento, um quebrantamento extraordinário. O Espírito de graça descerá e quebrantará os corações da liderança para que eles não abusem mais da igreja, para que eles não usurpem mais a noiva, para que eles não maculem, não adulterem, não se prostituem com a minha igreja, para que eles não se tornem bezerros de ouro diante do meu povo, para que eles não se tornem Deus diante do povo, apenas me represente como exemplo, como referencial do rebanho, do meu povo. Arrepender-se diligentemente é exatamente isso. Renovação da mente, mudar a maneira que pensa. A igreja não é tua. Pastores, apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, a igreja não é tua. A igreja é de Jesus Cristo. Não toque na noiva. Seja um eunuco castrado, porque alguns se fizeram eunuco por causa do reino de Deus. Se faça eunuco por causa do reino de Deus. Prepare a noiva sem tocar na noiva. Ame a noiva sem se apaixonar com ela a ponto de adulterar com ela, de se prostituir com ela. Porque a igreja não pertence a nós, a igreja pertence a Cristo. Ele comprou com o sangue precioso dele na cruz do Calvário para nós voltarmos a pertencermos única e exclusivamente ao nosso Pai Celestial, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é exatamente por isso que a última menção do Espírito da noiva, em Apocalipse 22:17, não tem mais nenhuma nomenclatura, apóstolo, profeta, não, é só o Espírito e a noiva. Porque esse é o modelo celestial, essa é a agenda de Deus, fazer com que a igreja caminhe sob a liderança do Espírito Santo, única e exclusivamente do Espírito Santo, sem interferência, sem manipulação, sem controle humano, sem cabresto, sem posições religiosas. Por isso, o grande clamor do céu hoje é basta! Basta! Parem de manipular e controlar a minha igreja, sejam um exemplo, sejam um referencial, parem de usurpar e se prostituir com a noiva. Dê à noiva o cuidado que ela precisa, o amor que ela precisa, para você apresentar ela diante de Deus pura, como uma virgem, a um único marido que é Jesus Cristo. Esse é o clamor de Deus hoje. Para a liderança de Laodiceia, a liderança que está morna, ensoberbecida, arrogante, altiva, presunçosa,
cheia de ostentação, apegada às coisas da terra, amantes do dinheiro, amantes dos valores financeiros, amantes da prosperidade financeira. Não, Deus tem prosperidade para o teu espírito, para a tua alma, para o teu corpo. Deus tem prosperidade para todas as áreas da nossa vida, mas ele fez isso pela igreja. A Bíblia diz, em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, conhecemos a graça do Senhor Jesus, que sendo rico, se fez pobre, para que pela sua pobreza vos, no plural, enriquecesses. Para enriquecer a igreja. Ele não morreu para enriquecer um líder, para enriquecer um homem, uma pessoa, não, uma liderança, não. Ele se fez pobre para enriquecer a igreja. Então se arrependa. Diligentemente se posicione, se prontifique, diga: Senhor, eu não quero mais usurpar a igreja, eu não quero mais dominar o teu povo, eu não quero mais controlar pôr cabresto na tua igreja, eu quero ser apenas o que eu sou, exemplo para o seu rebanho, e a tua graça me basta, eu sou rico do teu favor, do teu amor, eu não preciso manipular, controlar, enganar ninguém, eu só preciso servir de exemplo para eles, eu só preciso apontar o noivo para a noiva e mais nada. Eu, sendo apenas amigo do noivo, está ótimo. Com quem ele pode contar os seus segredos, os seus mistérios, está ótimo. O meu galardão é adornar a noiva, é preparar a noiva para o Senhor Jesus. Eu não quero mais usurpá-la, prostituí-la, adulterá-la, eu não quero mais roubá-la, enganá-la, manipulá-la, controlá-la. Eu quero prepará-la para o único esposo, Jesus Cristo. Faça isso, pastor, faça isso, apóstolo, faça isso, você que está na frente da igreja hoje, faça isso, diligentemente, se arrependa, diga para ele que você não vai mais agir como você estava agindo, porque senão, querido, assim como Saul foi substituído por Davi, você também será substituído. Ouça o que eu estou te falando. Deus não permitirá que você continuará enganando a igreja dele. Ele vai substituir você pelo Espírito Santo. Então, se você não quer perder a tua posição de honra que Deus te deu, a unção que Deus te deu, prontamente, diligentemente, arrependa-se. Porque o Senhor te ama, Ele quer o teu bem. Ele quer o teu bem. Tudo que Ele faz é para o teu benefício, para que você se torne cada vez mais parecido com Cristo. Um beijo no teu coração, pastorzão, te amo, mas eu precisava dizer isso para você. Abandona o teu pecado, abandona essas malignidades, abandona essas estratégias humanas, essa agenda pessoal e dê para a igreja o que a igreja precisa, Jesus Cristo. Beijo no teu coração, tchau, tchau.